dissesse que o cérebro também tem músculos? Sim, músculos cognitivos. Uma metáfora inspirada na neurociência para explicar como desenvolvemos as habilidades mentais que usamos para aprender, pensar, resolver problemas e enfrentar os desafios da vida. Então, poderíamos afirmar que toda dificuldade para aprender é simplesmente falta de treino? Existe, assim, um pensamento cultural que algumas pessoas já nascem inteligentes e outras sem facilidade para aprender. Mas não é isso que a neurociência mostra. Então, gente, vamos pensar. Se o cérebro ele não apresenta uma condição neurológica, né, que comprometa a aprendizagem, possivelmente muitas dificuldades podem ter origem em fatores externos, como falta de oportunidades, ausência ali de estímulos adequados, metodologias pouco eficientes, poucas experiências desafiadoras, ou até ambientes que não favoreçam, né, o desenvolvimento. Porque um cérebro com prontidão para aprender possui aquela característica extraordinária, vamos dizer, que é a neuroplasticidade. Em outras palavras, gente, a neuroplasticidade é aquela condição capaz de modificar as conexões e criar novos caminhos neurais ao longo da vida. Mas então, afinal, o que seriam os músculos cognitivos? A atenção para manter o foco, a memória para guardar, recuperar, né, e usar essas informações, o controle dos impulsos para não agir sem pensar, a flexibilidade cognitiva, né, para enxergar ali diferentes soluções para o mesmo problema, o planejamento, o raciocínio, a organização, né, a capacidade de persistir diante ali das dificuldades. Então, tudo isso funciona como um conjunto de habilidades que pode ser desenvolvido. Pense em alguém que começa a frequentar uma academia. Nos primeiros dias, qualquer exercício parece pesado. Depois de algumas semanas, aquele mesmo exercício fica mais fácil. Não porque o peso diminuiu, mas porque o corpo ficou assim mais preparado para esse exercício. Com o cérebro acontece exatamente isso. Quanto mais utilizamos determinadas habilidades, mais fortalecemos as redes neurais responsáveis por elas. Mas, gente, para fortalecer o cérebro não significa apenas fazer ali caça-palavras ou exercícios ali de treino cerebral. Essas atividades podem sim, né, até fazer parte de um conjunto de estímulos, mas assim, sozinhas não transformam ali o funcionamento cognitivo. Por quê? Porque o cérebro ele vai aprender muito mais quando ele enfrentar desafios reais. Quando ele lê, quando escreve, quando conversa, quando faz perguntas, quando tenta resolver problemas, quando aprende uma habilidade nova, quando ensina alguém, quando erra, corrige e tenta novamente. É quando a vida desafia o cérebro que realmente fortalece essas conexões. Então, aprender não depende apenas de estudar mais. Depende também, gente, de oferecer a esse cérebro as condições necessárias para funcionar bem. Como o quê? Dormir bem, praticar atividade física, controlar o estresse, ter boas relações sociais, tudo isso também fortalece a capacidade de aprender. Para um adulto, enquanto existir curiosidade, experiências, desafios e aprendizagem, o cérebro ele continuará criando conexões. Porque aprender não é um privilégio só da infância, né? É uma capacidade humana que nos acompanha por toda a vida. Então, gente, só para concluir, nós não somos definidos pelo cérebro que nascemos. Somos também moldados pelas experiências de vida que escolhemos viver. Então, cada livro lido, cada habilidade aprendida, cada desafio enfrentado, cada erro superado, tudo isso fortalece nossos músculos cognitivos. É por isso que eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender para poder ensinar. E porque eu acredito também que todo cérebro é capaz de aprender. É só cuidar bem dele. E eu te vejo no próximo vídeo.